eu vou contar um pouquinho para vocês do Original My. A gente é uma solução pioneira no mercado brasileiro. A gente é o primeiro caso que está fazendo utilização da infraestrutura dos blockchains públicos para além de transferências financeiras, que é isso já está amplamente disseminado hoje, principalmente Bitcoin e Ethereum. Qual é o problema que a gente resolve no Original My? A gente resolve o problema da burocracia, né? O que acontece? Hoje no mundo, só em documentos relacionados a trade finance, a gente tem mais de $1 trilhão de transações que ainda dependem da troca física de papel para que esses documentos sejam formalizados e dado o devido fluxo para que os negócios aconteçam. Então a gente está falando de uma tecnologia que ela foi criada ali junto com a prensa, né, que é o papel, essencialmente, e que ainda você ainda tem um grau de dependência tão grande disso no momento onde as transformações estão acontecendo de forma muito rápida, né? Hoje o papel virou um gargalo e existem hoje os instrumentos para a gente resolver essa questão. Então o que a gente constrói através do Original My? A gente dá uma prova de autenticidade e imutabilidade para todo e qualquer documento em formato digital. Seja ele um PDF, um vídeo, uma foto, enfim, qualquer documento que estiver e que for gerado em formato digital pode ser colocado no blockchain através do Original My. Um diferencial interessante é que a gente faz isso sem ter acesso ao conteúdo daquele documento. Então, do ponto de vista de confidencialidade, informações críticas, qualquer risco de risco corporativo envolvido nessa transação não acontece porque a gente usa uma criptografia chamada Zero Knowledge Proof, onde a gente consegue criar um DNA digital para aquele documento específico, que vai ser único para aquele documento, mesmo sem ter contato com o conteúdo do que está ali descrito. E aí o que a gente faz depois disso? Essa é a primeira etapa. Uma vez criado esse DNA digital do documento, esse DNA digital vai ser registrado na infraestrutura de um blockchain público, seja no Bitcoin, seja no Ethereum, e a partir dali a gente garante uma prova de imutabilidade daquele documento, porque toda e qualquer vez que esse documento digital estiver sendo compartilhado, através da ferramenta do Original My, a pessoa que estiver recebendo aquilo vai poder ter uma prova de autenticidade com um timestamp provido por uma infraestrutura descentralizada. Então, a partir dessa estrutura, a gente tem 4 entregas que estão disponíveis através do nosso API. A primeira delas é esse descritivo que eu mostrei para vocês, né, do registro dessa informação digital. A segunda delas é uma prova de identificação que a gente está acabando de lançar agora, né? O fundador do Original My, o Edilson, ele está em Nova York essa semana na principal feira de blockchain do mundo, apresentando o nosso aplicativo lá. E a gente está apresentando ali a nossa ferramenta de identificação. Então, o que a gente faz também? Para cada usuário do aplicativo, a gente cria um conjunto de chave pública e privada, assim como as transações de Bitcoin, vinculadas aos critérios que forem interessantes. Então, a gente trabalha basicamente, num primeiro estágio, com geolocalização, comprovação de documentos, né, como o próprio Neon faz. Então, a gente compara uma selfie que o usuário tira com uma cópia de um documento de identidade dele digitalizado, faz esse comparativo para criar o vínculo. A gente coloca também alguns elementos cognitivos da nossa solução proprietária e a gente atribui ali, a partir do identificador único do telefone, de que aquela pessoa é aquela pessoa com uma chave pública que vai dar a possibilidade dela assinar transações. Então, o que a gente resolve com isso? A gente sabe que hoje no mundo a gente compartilha quase tudo, menos o telefone e a escova de dente, né? Então, se você tem uma identidade vinculada ao e-mail do seu telefone, aquilo é uma prova muito consistente de que quem está assinando aquele documento, de fato, é o dono daquele telefone. Óbvio, existem possibilidades disso ser burlado, mas sempre com a anuência dessa pessoa. Essa pessoa precisa dar o telefone dela para uma outra pessoa e, além de dar o telefone dela para uma outra pessoa, fornecer as senhas de verificação que são pedidas no aplicativo. Então, essa é a segunda parte, que é a identidade digital. A gente tem um produto também no ar, que ele é uma prova de autenticidade de conteúdo web. Então, isso tem sido muito utilizado em processos judiciais de difamação ou informações não verídicas publicadas. Então, de forma muito simples, qualquer usuário, através de uma extensão do Google Chrome, o que essa extensão faz? Ela vai ler o conteúdo daquela URL por completo, e depois disso lido, ela vai dar um carimbo do tempo para isso e vai dar um laudo para essa pessoa em formato de PDF. Essa solução ela tem nos deixado bastante contente, que a gente já tem 2 casos de liminares judiciais onde isso foi válido como conteúdo probatório.
E a alternativa que as pessoas tinham até então é a chamada ata notarial, feita em cartório, através de um tabelião, que é talvez um dos processos mais absurdos que eu tenho conhecimento dos últimos tempos. O que é uma ata notarial? Você vai até o cartório e aí você fala para o tabelião que naquela URL, naquele dia, naquele horário, tinha um determinado conteúdo. O tabelião vai, abre o computador dele, entra na URL, lê todo o texto, manda imprimir aquilo, e aí ele vai te cobrar R$350 pela primeira página, e aí as páginas seguintes depende do grau de complexidade do conteúdo, mas uma ata notarial não costuma sair por menos de R$1.000. A gente entrega essa solução por R$19,90 com a mesma força do ponto de vista de conteúdo probatório. E o quarto produto, que é o que a gente está lançando agora, é o aplicativo que vai permitir que os documentos digitais previamente registrados e autenticados dentro dessa plataforma utilizando o blockchain possam ser assinados por todos os signatários que já têm a identidade validada pelas características que eu mencionei anteriormente. Então a gente fecha um circuito aqui onde todo o fluxo digital de um acordo, de um contrato ou de qualquer outro tipo de negociação que estiver sendo desenrolada ali, pode nascer digital e ficar digital todo o fluxo dele. Então, acaba aquela história de você ter que passar meses discutindo as cláusulas de um contrato. Você chega no formato final, gera um PDF daquilo, imprime, circula para coletar todas as assinaturas. Aquilo passa por vários motoboys e filas de cartório para depois, no fim do dia, depois de tudo formalizado, você ter que redigitalizar aquilo de novo para poder armazenar. Então, a gente permite que esse ciclo inteiro seja feito de forma digital e absolutamente confiável, com uma tecnologia que é bastante promissora. Então, é isso aqui, né? Esse ciclo do cartório, do motoboy, das múltiplas assinaturas, de contratos parados em cima da mesa de outras pessoas, enquanto os demais poderiam estar assinando, isso é passado. E o fluxo que a gente apresenta agora é o fluxo através do Original My, onde o documento, uma vez registrado, simultaneamente todos os signatários vão poder receber um pop-up no seu celular, dizendo que tem um documento vinculado àquele determinado CPF que precisa ser assinado, e as assinaturas vão poder ser coletadas e registradas em blockchain. Então, em termos de tempo, a gente também tem uma economia importante aqui, né? A gente sabe que contratos são discutidos ao longo de meses, e aí no momento de você fazer essa formalização, especialmente no Brasil, né? A gente sabe aí que tem alguns escritórios que são conhecidos notoriamente por trocar folha de lugar, mudar não de parágrafo, colocar vírgula onde não tem. Então, todo o trabalho que o advogado teve para discutir as condições do contrato, no momento da formalização ele ainda tem um outro trabalho, que é conferir se tudo que foi combinado de fato está ali no papel. No nosso modelo esse problema não existe, porque o documento foi gerado, foi registrado, logo ele é imutável. Então, você elimina esse trabalho da validação, tanto do advogado, quanto das testemunhas, quanto de todos os signatários. E aí a gente tem uma outra economia potencial bastante importante, que é a questão do tempo de transporte, né, que a gente já mencionou ali, mas que fica muito claro nesse cenário. Fora isso, quais são os outros custos que a gente elimina? Os custos de impressão, né, então papel, tinta, enfim, tudo isso. Os custos de transporte e os custos de armazenagem também, né? A gente sabe que tem alguns TJs no Brasil que os prédios estão com problemas estruturais dada a quantidade de papel que está armazenado ali naquele prédio. Então esse é um outro problema que a gente resolve através da nossa solução. Em termos de custo, 5.966, né, vamos falar em R$6.000, é o custo que uma empresa tem no Brasil caso ela faça em torno de 100 contratos mês, cada contrato com 30 páginas. Isso anualmente dá quase R$70.000 de custo, única e exclusivamente para você formalizar as suas transações. Então, esses aqui são alguns exemplos do que a gente tem ali. Então, a gente permite assinaturas multiníveis. Então, por exemplo, você consegue criar as alçadas. A assinatura do coordenador, eventualmente, está encadeada a uma autorização prévia de um diretor ou do próprio dono da empresa. E assim sucessivamente. Além disso, a gente tem a garantia de que isso vai estar registrado numa infraestrutura que é incontestável, porque é um blockchain público, que está disponível para ser auditado por toda e qualquer pessoa que tem acesso à internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem custo. No fim do dia, o que a gente consegue entregar é uma economia potencial de até 85% no fluxo de gestão de documentos. A gente tem aqui um comparativo da nossa solução em relação às principais ferramentas de mercado.
os nossos diferenciais se concentram essencialmente na tecnologia que a gente usa e na ferramenta de identificação que a gente construiu. Aqui a gente tem um comparativo muito direto com os certificados digitais, né? Os certificados digitais são uma realidade no Brasil, eles são uma imposição por parte do regulador, porque sem o certificado digital você não consegue transmitir as suas informações fiscais e societárias também, né, para os órgãos reguladores. Só que o certificado digital, que poderia ser uma solução, acabou virando um problema hoje no Brasil, né? Não sei quem aqui tem essa experiência, mas necessariamente você precisa fazer aquele investimento e se você tem o custo da renovação daquele certificado anualmente, mas o problema é que o certificado ele fica com todo mundo menos com o dono do certificado, né? O certificado fica com a secretária, fica com o contador, fica com o advogado, mas não fica com quem emitiu. Então isso tem um risco potencial gigantesco. Todo e qualquer empreendedor que passa por essa realidade está correndo o risco de ter documentos sendo assinados em seu nome e ele só vai tomar conhecimento disso no momento que dá um problema. Com a nossa ferramenta a gente resolve essa questão por aquele mecanismo que eu expliquei anteriormente. Você só consegue assinar com 2 pré-requisitos. Você precisa ter a posse do documento original e você precisa estar munido do celular com o vínculo do usuário atribuído ali. Então, como é o nosso fluxo de venda? A gente tem tido bastante êxito nesse sentido, porque a gente consegue entregar um ambiente de testnet para os interessados em utilizar a nossa solução sem custo. O ambiente de teste é gratuito, a integração é super simples, nosso API é bastante robusto e tem sido compatível aí com quase todos os sistemas que a gente tem lançado. E em paralelo a isso vai a discussão da negociação comercial. Só que qual que é a vantagem? Uma vez formalizado o acordo, a sua solução sai do ambiente de teste para o ambiente de produção em menos de 20 minutos. Porque você só precisa trocar o endpoint, você vai sair da nossa rede de teste e vai entrar na nossa rede de produção. E depois de 20 minutos você já está com seus contratos rodando e sendo registrados em real time nos blockchains. Essa é a mensagem que a gente tem para passar aqui, né? O Original Mile, o que a gente se propõe a fazer é servir como uma injeção de confiança num mundo de tanta desconfiança que a gente tem vivido atualmente. Obrigado, estou à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Bom, eu vou começar aqui porque eu tenho uma dúvida que acho que deve ser a maioria de vocês. O blockchain é uma tecnologia espetacular que tem usabilidade em diversos segmentos. Mas a gente ainda vê muita resistência, tanto das empresas quanto das pessoas no Brasil, não sei como é fora do Brasil, em acreditar na tecnologia e usar esse negócio. Você que está vivendo isso diariamente, como é que você vê essa mudança de mindset ao longo do tempo? E como é que você vê essa tecnologia de blockchain se expandindo para outros segmentos? Eu acredito que atualmente o desafio não é mais tanto de credibilidade, porque especialmente a rede do Bitcoin ela tem ganhado isso com a sua própria atividade mesmo, né? A gente está falando de uma rede centralizada que tem um poder de processamento atual alocado só para validar essas transações, que ela é 300 vezes maior do que todos os data centers do Google somados do mundo. Então, é muita capacidade de processamento alocada. Então, você tem ali confiança estabelecido, se você for na raiz, através de termodinâmica, porque você está dizendo que esse monte de players espalhados pelo resto do mundo estão gastando energia elétrica e investimento em hardware para criar uma rede tão confiável. O desafio é essencialmente educacional, né? A gente brinca que, especialmente no Brasil, o blockchain é igual ao glúten, né? Então, um monte de gente falando a respeito, mas quase ninguém sabe essencialmente os efeitos que aquilo vai ter quando você começa a se utilizar. Então, é muito o trabalho que a gente faz. A gente faz um trabalho de evangelização, de mostrar casos de uso, de adaptar as soluções e os processos atuais das empresas para essa nova realidade. E a oportunidade essencial que a gente enxerga em blockchain, a gente entende que é uma transformação de décadas, mas ela já está provocando nas empresas uma provocação de rever os processos, né? Os processos não necessariamente são feitos como são feitos hoje, porque eles têm que ser feitos assim, né? Muitas vezes são feitos hoje porque estava funcionando, você não tinha nenhum incentivo para rever aquilo, e aí você traz uma tecnologia com esse potencial provocando e mexendo dentro dessas estruturas. Então, o que a gente se propõe a ser um facilitador
dentro desse processo de transformação das mais variadas indústrias. Tem algum banco já usando o blockchain para registrar contratos? Ou como é que está o segmento bancário dentro desse... No Brasil a Febraban está andando bem rápido, especialmente nos últimos 3 meses, então eles estão com algumas provas de conceito rodando, né? Uma delas que isso já foi apresentado ao público e a gente teve a oportunidade de ver em primeira mão, eles criaram uma base única de QIC para ser compartilhada entre os membros de um determinado consórcio. Então hoje, os 3 bancos que são signatários desse consórcio, que no Brasil é Bradesco, Itaú, e aí eles fizeram, não é um banco, mas a B3, eles já conseguem compartilhar uma base única de cadastro através da tecnologia do blockchain. Legal.